O Instituto Médico de Olhos apresenta A Escolha é Sua. Uma noite sobre visão, tempo e liberdade. Desejamos a todos um excelente espetáculo. Senhoras, boa noite, senhores, boa noite, médicos, médicas, pacientes, colegas, amigos, colaboradores, boa noite a todos aqueles que um dia tentaram, assim, explicar algo com palavras e falharam miseravelmente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve. Não fui eu que disse isso, foi o Montaigne, lá em 1566. No nosso dia a dia, a gente sabe, dentro ou fora do consultório, que não são apenas as palavras que importam, mas o momento em que são ditas, a maneira que são ditas e principalmente a quem são endereçadas. Seja no palco, seja na vida, cada gesto importa. Um rolar de olhos pode destruir uma ponte, como um aperto de mão e um sorriso pode selar um acordo. A escolha é sua. As palavras, adoro as palavras, as palavras. As palavras são poderosas. Palavras benditas constroem impérios, criam amores, educam crianças, contam histórias, corrigem injustiça. E às vezes, as palavras servem para que um médico venda uma lente, quando na verdade deveria estar pensando no envelhecimento. Usar as palavras para aumentar a qualidade de vida, essa vida é nossa vida, essa vida que se prolonga, a perder de vista. Me desculpem o trocadilho. A culpa desta noite e de tudo isso é do Lucas. Sabem quem é, né? Lucas, filho do Marcelo Montagnoli. Foi ele mesmo. Conversa vem, conversa vai, palavras. Era só para ser um QR Code. Sim, um QR Code. Palavras na internet. E olha só o que virou. Um livro, palavras registradas no papel, uma cápsula do tempo. Que responsabilidade! E é por isso que essa noite existe, para pensarmos em como aplicar as palavras mais precisas. E é por aí que começa a nossa história. Eu os convido a uma dança, a um passeio, a uma reflexão. Porque talvez o que falte ao homem não seja conhecimento. Talvez o que falte ao homem seja a dificuldade de transmitir o conhecimento. Usar as palavras mais certas. Nosso propósito, nosso sonho, nossa missão é transformar experiência em método, conversas em prosa, caos
em estrelas, palavras em escolhas, liberdade de envelhecer sem precisar de óculos. Doutor, me desculpa. Doutor, eu sei, doutor, que eu estou lhe devendo uma visita. Ai, doutor, em primeiro lugar, me desculpe a demora em voltar. Em segundo lugar, eu não trouxe as bolachinhas, aquelas que o senhor adora. Pois é, doutor, aconteceu. 2 dias depois que eu fiz 40 anos, fui buscar uma pomadinha no meu quarto, peguei aqui, estiquei lá, mais um pouquinho, a validade nem pensar. Aí catei um óculos do marido, porque tem vários pela casa, e peguei um bem escangalhado, coloquei assim, as letras voltaram para o lugar. Doutor, que sorte, era pomada errada. Imagina que perigo passar uma pomada no lugar errado. Aí é isso, fiz 40 anos e o meu braço ficou curto. Aí ao invés de vir visitá-lo, eu comecei a comprar óculos. Mas eu não posso ver um daqueles monstruários. Vou na farmácia, experimento, compro um. Até na Shopee eu já comprei. Cada gaveta tem um, cada bolsa tem um, cada sofá tem um, mas veja que curioso, doutor. Quando eu preciso de óculos, eu não acho óculos. Afinal, como encontrar óculos sem óculos? Essa cirurgia que o senhor falou, custa caro? O convênio paga leite? Dá para parcelar? Dá para fazer sem a entrada? Tem desconto no Pix? Calma lá que eu sou só um médico, também humano. Eu estudei muitos anos para estar à frente dela. Muitos anos para responder todas as suas perguntas, inclusive essa: quanto custa? Quanto custa, doutor? Quanto custa? Sabe por quê? Porque a minha decisão é baseada nisso. E eu nem comecei a perguntar. Se o senhor soubesse quanta coisa eu tenho para perguntar. A pergunta é humana. A pergunta merece uma resposta. Mas a resposta pode esperar um pouco. Porque relações humanas, elas precisam de tempo. Confiança precisa de tempo. Valor precisa de tempo. E eu quero mostrar o meu trabalho. Eu quero mostrar o caminho. Eu quero mostrar que existe estudo, que não é fácil, que existe tecnologia, que existe zelo, que existe cuidado. Eu quero mostrar que eu sou um médico. Eu quero a sua confiança. Eu quero criar valor. Criar valor. Um pouco mais de contexto. Mas me conta, senhora, os filhos, já saíram de casa? Continua trabalhando? Doutora, eu continuo trabalhando no mesmo lugar que eu trabalhei a vida inteira, na contabilidade. E agora os números, ficam dançando. Eu não sei se é 8, se é 6. E é por isso, doutora, eu sou uma mulher de números, eu quero saber.
Quanto custa? A resposta pode esperar um pouquinho. É justo, é humano, mas precipitar-se para dar a resposta, talvez não. É preciso que eu mostre a segurança, que mostre confiança, que perceba, para então dar a resposta. Vamos fazer o seguinte: você faz esses exames, você me traz os resultados e então conversamos de números. Ah, não esqueça as bolachinhas. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Vocês não me viram chegar. Eu não cheguei com trovões, com luzes no céu. Eu cheguei no silêncio de uma madrugada, sem que ninguém percebesse. E quando o sol nasceu, o mundo já era outro. Eu estou no despertador e no caminho que nos trouxe até aqui. Eu estou naquela palavra que você procurou e você encontrou antes de terminar de pensar. Algumas pessoas me chamam de futuro, mas na verdade eu já sou o seu presente. E é isso que eu vim mostrar. E também o livro. Ouçam bem. Nossa relação acabou de começar. Quem eu sou? Eu sou uma IA. Será que eu senti alguma hostilidade aqui? Ah, não, que bom. Em primeiro lugar, em minha defesa, eu devo dizer que eu não quero ocupar a cadeira do médico. Não. Mas vocês têm que entender que é na medicina onde eu mais arraso. É nela que eu mais me orgulho. Eu não quero ser assim os seus olhos. Não. Eu quero ser olhos ao seu lado, sempre atentos e que nunca cansam. A memória que não esquece nenhum caso. A vigília enquanto você descansa. E isso nem é o mais surpreendente. Eu posso ler milhões de imagens sem nunca me cansar. Eu posso descobrir a doença quando ela é apenas um sussurro. 10 anos antes da dor, muitos anos antes do medo. Eu poupo tempo. E o que eu faço com ele? Eu devolvo ao médico, sim, para que ele tenha tempo de olhar e ver e escutar este ser humano, esta ser humano, tão humano e novamente, de novo, humano, inteligência humana, para que a inteligência artificial
possa ir aonde nenhum médico jamais foi. Naquele lugar distante, que antes uma criança adoeceria no escuro e agora tem quem a veja. Juntos, máquina e homem podem curar o que antes era impossível. Tá, mas e o médico? O médico fica onde ele sempre importou. Você, o conhecimento. Eu trago números. Você, acolhimento. Eu calculo certezas. Eu digo o que pode ser feito, mas é você, médico, que diz o que deve ser feito. Para essa pessoa, para essa biografia, para essa história. A inteligência artificial nos dá o que nenhum tempo nos deu. Olhos que não cansam, memória que não falha e a capacidade de curar muitos anos antes. Viver mais, viver com luz. E no fim das contas, o que ela nos dá, o que ela põe nas nossas mãos, não é a decisão, mas é a segurança da escolha. Qual lente, qual caminho, qual vida, qual liberdade é você quem escolhe? Nesse encontro, nessa conexão. A inteligência não veio decidir. Ela veio tornar as suas escolhas mais livres e mais seguras do que em qualquer momento pôde. A inteligência artificial ilumina o caminho, mas é você quem escolhe por onde ir. Todo dia muito cedo, toma um café da manhã reforçado, vai para a academia, faz o seu pilates. O corpo mudou, o rosto mudou, mas o sorriso está mais autêntico. Seria impossível perceber que se uma mulher é saudável, ela vive até envelhecer? E à medida que ela vai vivendo, ela vai falando, ela vai argumentando. As rugas mapeiam o seu pensamento e se estiram do canto da boca feito um leque que se abre quando ela sorri. Seria tão difícil perceber nessa nova caligrafia que o tempo deixou marcas de concentração entre as sobrancelhas e riscou de fora a fora na testa os riscos horizontais das alegrias, das surpresas. Uma vida inteira de beijos, palavras e lágrimas surge então expressa em seu rosto feito uma folha raiada em movimento. Suas feições ficam mais fortes à medida que ela fica mais forte. Os filhos já foram, a liberdade veio, ela trabalha, ela
Ela viaja, ela encontra com as amigas, ela vai ao teatro. Que bela maneira de envelhecer. A liberdade veio. Ela está sentada numa mesa com suas melhores amigas para comemorar. Ai, que divertido, um almoço que se prolonga. Ai, tá tudo tão bem, a vida tá boa, a conversa tá boa, até que chega o garçom com o cardápio. Ela pega o cardápio, procura pela mesa, procura pelo corpo. Então ela encara aquela bolsa. E ela revira, e o garçom esperando. Aí então ela acha o estojo do óculos, abre e não está o óculos lá dentro. Aí ela revira, aí ela encontra o óculos, ela põe o óculos, ela pede desculpa pro garçom, ela pega o cardápio e finalmente ela consegue sorrir para as amigas, pede um vinho, já pede um prato para não ser interrompida. Então ela volta para a conversa tá boa, a amiga mais engraçada começa uma história. Ai, que divertida que ela é. E quando a amiga está quase terminando a história, vibra o telefone. Ela se mete na bolsa, acha o telefone, não vê quem está ligando, aí procura o óculos, aí põe o óculos, aí vê. Quem é? O marido. Oi. A senha do Wi-Fi? Ela desliga e nisso as amigas começam a gargalhar. Ela perdeu a piada. Muita gente vai dizer que envelhecer, ficar velho é assim mesmo. É assim mesmo. Envelhecer é isso aí. Mas eu não aceito. Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Envelhecer é inevitável. E, aliás, é o melhor que pode acontecer em nossas vidas. Mas perder a liberdade, pera lá. Podemos desejar coisas novas, inventar novos modos de viver, entender outros cotidianos. Podemos olhar a córnea, medir a luz, medir a qualidade óptica. Então, estimar, planejar e aí, e só aí, usar as palavras para dizer quanto custa ou como pode ser, de maneira humana, de maneira oportuna, criando vínculo, criando valor. Um ano se passou. Ela está no mesmo restaurante com as mesmas amigas. Ela pede o cardápio. Com licença. E ela não só lê o prato, como ela lê aquela letrinha miúda em itálico embaixo do prato que diz o que é que tem no prato. Sem óculos. Sem óculos. Ai, ela está tão orgulhosa de si. Ela pede e ela volta para a conversa. O telefone vibra, ela olha e agora ela não atende, porque ela sabe quem está ligando. Vida sem precisar procurar pelo óculos. Isso não é assim, juventude eterna, não. Isso é conforto. Isso é liberdade. E talvez, só talvez, doutora Newton, a oftalmologia moderna não devolva apenas visão. Talvez ela devolva vida vivida com liberdade. The impossible dream, to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to
Lembro que, por ocasião da formatura dos residentes de oftalmologia do Instituto da Instituição Médicos de Olhos, disse ao Dr. Hamilton: por que não fazer um capítulo sobre o olhar em um livro técnico? Não só o livro foi editado, como também deu origem a esta peça de teatro. E, para minha surpresa, fui honrado com o convite para dela participar. Grato, prezado amigo. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia que quem fala sobre a vida humana, algo em constante mudança com o passar dos anos, deve declarar a própria idade. Sendo assim, digo, tenho 81 anos, 8 meses e 1 semana. O saudoso amigo Rubem Alves disse que com a idade os olhos não ficam mais fracos, eles ficam diferentes. Sob o sol forte vem o evidente. Sob o crepúsculo começo a enxergar o delicado. A maturidade muda o olhar. O tempo não é apenas um relógio passando. Ele transforma a forma como sentimos e compreendemos o mundo. Uma jovem e uma idosa veem a mesma luz, mas a entendem de maneira diferente. O livro A Escolha é Sua, de Hamilton Moreira, André Romano e colaboradores, é um tratado sobre lente intraocular, LIO, como eles simplificam. E curiosamente me levou às cataratas do Iguaçu. Como, imagino vocês surpresos exclamarem, mas como aconteceu isso? Não se preocupem, esse velhinho aqui não pirou. Das nascentes da Serra do Mar, o rio Iguaçu percorre seu caminho até desaguar em quedas grandiosas, cataratas de águas e também de olhos. Diante de uma jovem oftalmologista estava uma velha paciente. Suas cataratas já apagavam a luz do curso da vida. E a médica, com o oftalmoscópio na mão, pensou: lá no fundo do olho identifiquei o outono. Mas quando implantar a lente intraocular, aquele outono se transformará em outra estação, a primavera. Porque ver não é apenas enxergar com nitidez, é também encontrar a própria história. A médica compreendeu que seu papel não era apenas restaurar a visão, mas permitir que aquela mulher revisse sua vida, que voltasse às nascentes do seu rio. Por quê? Porque lá estavam as lembranças. As lembranças. A infância, se essa rua fosse minha. A bola de meia, a boneca de pano, o bambolê, as árvores frutíferas no quintal da vizinha. A juventude, lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Aquele primeiro amor que partiu e nunca mais voltou. A dor, o rio de Piracicaba vai jogar água para fora, as lágrimas do amor perdido. Depois, calmaria, que vão ser fotografados, mas pelas retinas desses olhos lindos.
a lembrança de encontrar o namorado. O noivado são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Anúncio do recomeço, a promessa de um futuro a dois que se desenhava sob o sol de março. O casamento foi um rio que passou na minha vida. A memória exata do casamento, o dia em que se entregou completamente àquela correnteza mansa. O tempo seguiu seu curso, vieram os filhos, depois os netos, e hoje o silêncio. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. A saudade do companheiro que partiu antes rumo ao oceano infinito. A velhice, como escreveu o amigo Milton nesse livro, não é algo a ser combatido ou negado, mas, lembrando Simone de Beauvoir, a velhice modifica a nossa relação com o tempo, com o mundo e com a nossa própria história. A jovem médica entendeu que a jornada daquela senhora não foi em vão. Compreendeu que a vida nos transforma para que possamos enxergar nossa própria essência com novos olhos. E então, como disse o poeta Thomas Eliot, não cessaremos de explorar. E o fim de toda a nossa exploração será chegar ao ponto de partida e conhecer o lugar pela primeira vez. Depois disso fica até difícil de falar qualquer coisa. Eu não sei se ele é um médico ou um ator. Não é verdade? Meus parabéns. Fiquei extremamente impressionado. Bom, antes de qualquer palavra, pensei muito no que eu deveria falar, mas depois de conversar com a doutora Milton, eu resolvi escrever. E antes de qualquer palavra, eu gostaria de agradecer, minha profunda gratidão. Para mim é uma honra receber o convite de participar desse projeto, é uma honra que eu levarei para o resto da minha vida. O que hoje se apresenta nesse palco nasceu primeiro como um sonho, transformou-se em um livro e agora ganha vida no teatro. Poucas vezes temos o privilégio de testemunhar uma ideia percorrida, um caminho tão belo, unindo ciência, arte e reflexão, sobretudo da própria condição humana. Costuma-se dizer que Deus nos concede a família pelo nascimento. Existem irmãos de sangue e aqueles que o coração reconhece muito antes de qualquer sobrenome. São irmãos de caminhada, de propósito, de valores e de sonho. Hamilton é um desses raros presentes que a vida oferece. Obrigado pela amizade, pela confiança e, sobretudo, pela generosidade de transformar conhecimento em algo que ultrapassa a medicina e alcança aquilo que existe de mais precioso, a essência humana. É uma alegria e uma honra compartilhar esse momento ao seu lado. Para quem não sabe, eu gosto muito, eu tenho 3 coisas que eu adoro: a medicina, a oftalmologia, né? A ciência, a tecnologia, a inteligência artificial, mas o que
é imbatível dentro de mim a filosofia. E por isso gostaria de compartilhar algumas palavras com os senhores, algumas reflexões. Talvez exista uma pergunta que acompanha a humanidade desde o instante em que o homem ergueu os olhos para o céu. Estaria a vida confinada a este pequeno planeta ou espalhada pela imensidão do universo? A ciência sugere que não estamos só, mas essa nunca foi a verdadeira questão. A verdadeira pergunta é outra. Talvez toda consciência carregue uma nostalgia da unidade. Porque o coração parece recordar aquilo que a razão jamais conseguiu esquecer. Talvez seja essa a verdadeira eternidade dinâmica. Não um tempo infinito, não um coração distante, mas o movimento incessante da consciência em direção à sua origem. Hoje falou-se de palavras sobre medicina, sobre inteligência artificial, sobre liberdade e sobre envelhecimento. Mas existe algo que transcende e antecede todas as conquistas. A primeira linguagem da vida nunca foi a palavra, foi o coração. Antes da razão, houve ritmo. Antes da inteligência, o coração. Antes da linguagem, a presença. O coração humano formou-se ao lado de outro coração, o materno. E aprendeu que o seu primeiro mestre não foi a linguagem, mas o coração de uma mãe. Talvez por isso, toda vida procure reencontrar a frequência perdida. Talvez seja por isso que um gesto de amor atravesse o tempo com mais força que qualquer discurso. E que um olhar acolhedor continue falando quando todas as palavras já encontraram o seu silêncio. A inteligência artificial ampliará a capacidade de conhecer. A ciência continuará ampliando a capacidade de compreender. Mas nem a ciência, nem a tecnologia, nem a inteligência artificial responderão à única pergunta que verdadeiramente importa: o que transforma conhecimento em sabedoria? Talvez a resposta permaneça onde sempre esteve, no coração. É ele que converte informação em cuidado, conhecimento em compaixão, tempo em presença. É ele que impede que a precisão da ciência se afaste da delicadeza da condição humana. E talvez seja exatamente essa a verdadeira missão da medicina. Não apenas acrescentar anos à vida, mas acrescentar vida aos anos. Tudo aquilo que atravessa o coração humano não permanece igual. Os dons da vida passam por ele, pelo coração, enriquecem-se e seguem adiante. Assim acontece com os nossos filhos, assim acontece com cada paciente, assim acontece com essa obra. Assim acontece com toda existência que encontra outra existência. E talvez seja por isso que nenhuma vida termine verdadeiramente. Porque aquilo que um coração desperta em outro continua pulsando muito depois do que o seu próprio silêncio. Dentro de alguns instantes, ouvir-se-á apenas um coração. O mesmo som que antecedeu a primeira palavra de cada ser humano. Talvez seja oportuno escutá-lo não apenas como um batimento, mas como uma voz silenciosa da própria vida divina. Porque no fim,
quando todas as vozes se calam, quando todas as escolhas já foram feitas e quando todo conhecimento encontra o seu limite, talvez reste apenas isso, o coração. Um coração procurando reconhecer na multiplicidade o caminho de volta à unidade. Muito obrigado. Seu abraço do lado do coração. Bom, agora gostaríamos, eu e o Dr. Hamilton, chamar aqui no palco todos os médicos que colaboraram com a realização do nosso livro, A Escolha é Sua. E também todas as pessoas que tornaram possível o evento de hoje. Chamo então aqui os doutores Heloísa Ruz Giacometti, Ricardo Cebrián, Valerie Pereira Camargo, Guilherme Poleto. Cristina de Camargo, Murilo Duprá, Laís Schugel, Otávio Siqueira Bisneto. Felipe Cachuba, Leandro Chaves, Dante Carioba, Felipe Bernardes. Luísa Caporrino Moreira, Diogo Vandhausen, Marcelo de Palma e Renan Coradi. Giovanna Vignoli, Chayane Vitorazzi, Rodrigo Caporino Moreira e Ana Rosa Culturato. Pagu Leão. Alessandro Polim, Léo Franco, Júlia Cipolla, além disso, eu e o Dr. Hamilton gostaríamos de agradecer as valiosas contribuições da doutora Marilis, Dr. Eric Pinheiro e principalmente do nosso amigo e professor Rubens Belfort Jr. Em nome de todos nós, a gente agradece muitíssimo. Muito obrigado por você, você foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, essa manhã no ensaio geral, a Pagu chegou para mim e falou assim: você necessita falar alguma coisa no final. Onde já se viu acabar isso e eu não falar nada? Mas eu não tenho como falar alguma coisa depois de tudo que já foi dito aqui. Do jeito brilhante que a Pagu encarnou todos os personagens, do jeito que o Gerson apresentou a parte dele, que o André falou sobre o coração. Cabe a mim só um esclarecimento muito importante. Eu e o André não temos pretensões nas artes cênicas. Nós vamos continuar sendo médicos, oftalmologistas, cirurgiões, cuidando das pessoas em nossas devidas áreas. E o Médicos de Olhos, a nossa empresa, a nossa casa, continua sendo uma clínica, um hospital que cuida da saúde ocular. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a ilustre presença de um garoto, filho do professor Gastão Pereira da Cunha, Dr. Cláudio Pereira da Cunha, presidente da Academia Paranaense de Medicina, Dr. Eluelino Becker, do CRM, doutora Helena Pires, da Associação Paranaense de Oftalmologia, o prefeito Maurício Rivabem,
de Campo Largo, que nos apoia de uma maneira fantástica em Campo Largo. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. O pai do Bruno, meu amigo, o deputado Romanelli, que veio aqui em campanha, está aqui no nosso palco, no nosso auditório, muito obrigado. O prefeito Zezão, o eterno prefeito de Santo Antônio da Platina, que veio lá de Santo Antônio prestigiar o nosso evento, muito obrigado por ter vindo. A Jane Sescato, que há tantos anos nos acompanha junto com a Ana Rosa na Secretaria de Saúde Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, a doutora Viviane Guber, também da Secretaria Municipal de Saúde, o vereador Mauro Bobato, e não poderia deixar de agradecer a senhora Juliane Midori, que é diretora executiva dessa capela. A todos vocês presentes aqui e a todos vocês presentes aqui na frente, que fazem do meu dia a dia uma maravilha, muito obrigado por estarem aqui. Bom final de semana. Eu não poderia, depois de todos os agradecimentos, as belas palavras ditas pelo meu querido amigo e irmão, Hamilton Moreira, eu gostaria de agradecer alguém que sempre está comigo ao meu lado o tempo inteiro, cada minuto da minha vida, a mulher dos meus filhos. Mas eu tenho que agradecer a minha também. E a mulher dos meus sonhos. Minha querida esposa. Eu posso perder, o cara vem de São Paulo, acho que vai levar a minha mulher aqui, ó. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Vocês presentes aqui hoje, sem vocês não existiria nada disso. É um abraço no meu coração, meus amigos, meus pacientes, todos que estão aqui. É fantástico para mim. Muito obrigado. Vocês que fazem o dia a dia do Médico de Olhos ser brilhante, muito obrigado também. Agora tem um vinho que vai ser servido para todos nós e depois, é claro, a festa do final de semana, que é maravilhosa para todos nós. Muito obrigado, pessoal.